para cá, eu venho analisado a igreja e o Senhor vem tratando no meu coração alguns assuntos. A nossa igreja hoje, a igreja de Jesus, a igreja total, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não entendeu o que é ser igreja ainda, sabe? As pessoas, elas são crentes, mas são crentes de culto de terça, quinta e domingo. São crentes de culto de sábado. As pessoas vêm na igreja para buscar um milagre, as pessoas vêm na igreja para buscar uma bênção, mas as pessoas não vêm na igreja para buscar o Deus do milagre. As pessoas não vêm na igreja mais para buscar o Deus da bênção, sabe? A gente se move, a gente faz campanha, 7 semanas do milagre, 7 semanas de ganhar isso, ninguém faz 7 semanas de oração, ninguém faz 7 semanas de jejum, ninguém faz 7 semanas de santificação, sabe? E o Senhor tem tratado isso no meu coração, sabe? A gente fala de várias coisas, a gente passa 2 horas na igreja, a gente fala de várias coisas, menos de Jesus, sabe? A gente passa 2 horas na igreja falando sobre o nosso eu. As músicas que são cantadas hoje nas igrejas, elas falam sobre as pessoas e não sobre Jesus, e alguma coisa está errada. Isso não é evangelho. O evangelho é sobre Jesus Cristo. O evangelho não é sobre a sua bênção familiar, o evangelho não é sobre a sua prosperidade, o evangelho é sobre unicamente a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Jesus, ele pode te abençoar sim, Jesus, ele pode liberar um milagre na sua vida, Jesus pode te prosperar, mas esse não é o assunto do evangelho. O assunto do evangelho não somos nós, o assunto do evangelho é Jesus Cristo. O assunto do evangelho não é a nossa cura da enfermidade, porque a gente curado ou a gente enfermo, ele continua sendo Cristo. Sabe, eu queria ler com vocês um pouco antes de entrar na palavra, porque eu quero exaltar o nome de Jesus aqui nessa noite, porque não faz nenhum sentido a gente estar aqui se não for para exaltar o nome dele, amém? Colossenses 1,15 diz assim: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono e sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus Pai que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Eu queria que você aplaudisse Jesus nessa noite. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Eu queria também pedir para o pessoal do louvor, se puder me ajudar aqui agora, só um minutinho. Antes de eu iniciar a palavra, eu queria que a gente cantasse aquela música que a gente estava cantando agora, Eu Quero Conhecer Jesus, a parte do Yeshua. A gente não precisa de mais nada a não ser Jesus, sabe? Eu gosto muito dessa música porque a palavra Yeshua, ela já completa todas as coisas. A Bíblia fala que tudo subsiste por causa do nome dele, então a gente não precisa de outra canção, a gente não precisa de mais nada. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração. Eu quero que você agora comece a exaltar o nome do Senhor, comece a elevar seu coração ao Senhor. Esquece tudo que você veio pedir ao Senhor nessa noite, esquece as suas petições, comece agora a exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor. Você pode dizer o nome dele nessa noite.
nome, Jesus. Tu és a nossa bandeira, Jesus. Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Levantamos ao seu nome, ao mais alto lugar, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Você pode aplaudir Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluias. Pode tomar seu assento. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós amamos o Senhor, amamos a sua pessoa. Amém. Glória a Deus. Aleluias, meus irmãos. Como o pastor falou, meu nome é Júlio, sabe? E eu não vou ficar prolongando, porque eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar do Senhor. Amém? Eu só queria te pedir um favor antes da gente iniciar, que nós tenhamos reverência pela palavra do Senhor, sabe? Que você não converse agora, sabe? Não para que você preste atenção em mim, mas para que você receba aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, amém? Que você não disperse com o irmão que está do seu lado agora, que você não se perca no telefone, mas que você possa concentrar o seu coração na palavra do Senhor, amém? Aleluias. Eu queria convidar os irmãos a abrir em Gênesis 2, versículo 8. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém? A palavra do Senhor em Gênesis 2:8 diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formará. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e para bons alimentos. E no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então aqui está contando a história que o Senhor fez um jardim e o Senhor colocou todo tipo de árvore, todo tipo de vegetal, todo tipo de animal naquele jardim, amém? Para que o homem pudesse cuidar. E agora eu vou ler também em Gênesis 3, só para a gente concluir essa parte. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além de desejável,
e além de desejável para ela também poderia obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois foram abertos e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouviu o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora eu quero que você preste muita atenção no versículo 9, que diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Amém? Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem, porque o Senhor, no ano de 2020, Ele tratou muito no meu coração a respeito dela. E a gente, para concluir aqui o assunto, a gente entende que o Senhor estava criando toda a humanidade em 7 dias, em 6 dias, no 7º Ele descansou, né? Mas o Senhor estava criando toda a humanidade, e Ele também criou um jardim no Éden. A gente fala jardim do Éden, mas a Bíblia diz jardim no Éden. Então a gente entende que Éden era um lugar e não o nome do jardim. E a Bíblia fala que o Senhor plantou o jardim ali, e o Senhor formou o homem, e no meio desse jardim Deus colocou uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E qual que era a ordem? Você pode comer de tudo que tem no jardim você pode comer, menos do fruto dessa árvore. Era a única ordem que o Senhor pediu, sabe? E a gente entende também pela palavra do Senhor que a Bíblia diz que o Senhor visitava Adão todos os dias na virada do dia, por volta, a gente acredita, de 6 horas da tarde, que é a hora que o dia vira para a noite. A Bíblia diz que o Senhor visitava Adão nesse horário, e todos os dias o Senhor mantinha uma intimidade com Adão, e Adão mantinha uma intimidade com o Senhor. E certa vez Adão pecou. Adão e Eva, eles desviaram do caminho do Senhor, e o que o Senhor fez? O Senhor fez a mesma coisa, visitou Adão e Eva, sabe? E eu gosto muito da parte do versículo 9, que eu pedi para vocês prestarem atenção, que diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Amém? Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, para vocês entenderem por que eu estou lendo isso. Como eu falei, meu nome é Júlio, e eu não nasci num lar cristão, né, dizemos assim, num lar evangélico, mas desde, eu acredito, uns 3 anos de idade, minha mãe sempre me levou e eu sempre permaneci. E a minha vida inteira eu trabalhei para o Senhor, sabe? A minha vida inteira eu servi ao Senhor. A minha vida inteira minha mãe é testemunha, eu sempre estive dentro da casa do Senhor e sempre fiz tudo que era para mim fazer. Eu sempre fiz célula, já cheguei a fazer célula, abri célula com 11 anos de idade, a nossa célula dava 30 pessoas, e a gente ficava, que isso, Jesus está aqui. E a gente também foi pastor auxiliar, a gente abriu igreja na Cidade de Deus, como eu falei, eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular, a gente abriu igreja na Cidade de Deus, fui pastor auxiliar, fiz tudo que você puder imaginar dentro da igreja, eu já fiz, sabe? Mas, sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu trabalhava para um Senhor que eu não conhecia, eu fazia coisas para um Deus que eu não sabia quem era. Eu servi um Jesus que eu tinha informação e não intimidade, sabe? E no ano de 2020 eu estava na Cidade de Deus, né, na igreja da Cidade de Deus, e por algum motivo o Senhor me tirou de lá, né? Conversei com a minha pastora aqui do Boa Vista, e ela me direcionou a voltar, e eu voltei, mas por algumas decepções que eu tinha passado lá, meu coração estava muito aflito, sabe? Em 2020 eu sempre fiz tudo, mas eu estava meio afastado do Senhor, sabe? Comecei a me afastar aos poucos, não deixei de ir na igreja, mas eu estava muito afastado. E foi um ano muito importante, porque em maio de 2020 eu fui no encontro de um amigo meu, que inclusive hoje ele é meu discipulador, ele chama Richardson, e a gente fez um encontro chamado Mesa, sabe? E eu fui sem querer ir, eu fui por acaso, porque eu estava bem afastado mesmo, e nesse encontro o Senhor tratou no meu coração, sabe? O Senhor me atingiu de uma forma que eu não posso explicar. E a palavra foi muito simples, inclusive eu vou falar ela com vocês daqui a pouco, está em João 17:3, que ela fala sobre conhecer Jesus, ela fala sobre intimidade com Deus. E o Senhor me mostrou que todos esses anos, tem 12 anos que eu estou na igreja do Evangelho Quadrangular, e o Senhor me mostrou que em todos esses anos eu fazia coisas para Ele sem Ele, às vezes nem me pedir, ou eu fazia coisas para Ele sem ter uma intimidade com Ele, sabe? O Senhor tratou no meu coração e falou assim: eu queria seu coração e não suas obras, sabe? Então, eu queria contar isso bem resumidamente para vocês entenderem o que eu vou falar nessa noite. Hoje eu vou falar sobre intimidade com Deus.
Há um tempo eu tenho recebido, sim, alguns convites para estar em alguns lugares, mas eu estou me guardando no Senhor e geralmente eu não estou indo, mas eu senti no coração de estar aqui, o Senhor me trouxe essa palavra, que foi a palavra que mudou minha vida, sabe? E hoje eu vou falar de intimidade com Deus, hoje eu vou falar de conhecimento, amém? Aleluias. Meus irmãos, aqui então, voltando no Jardim do Éden, o homem, ele tinha conexão diária com Deus todos os dias. Se puder abaixar um pouquinho o fundo só. O homem tinha conexão diária com Deus e todos os dias o Senhor visitava Adão e eles tinham uma intimidade. Mas certa vez, Adão pecou e o que Adão fez? Se escondeu. E o que o Senhor fez? O Senhor chegou até o jardim e falou: Adão, onde estás? O Senhor o chamou falando: Adão, onde estás? E eu queria enfatizar essa palavra, chamou, porque a gente tem muito costume de falar de chamado, né? Não, meu chamado é ser pastor, meu chamado é ser levita, meu chamado é ser missionário, meu chamado... Beleza, você pode ter um chamado para uma vocação, mas o seu primeiro chamado é estar com o Senhor, sabe? Meus irmãos, eu posso te dizer com toda a palavra, Deus não quer as obras de alguém que Ele não tem o coração, sabe? A Bíblia diz sobre o primeiro: vinde a mim, e depois o vinde após mim. O problema é que a gente quer fazer muitas coisas para o Senhor sem estar com Ele. A gente quer fazer algo para o Senhor sem antes estar na presença dEle, sem antes ter uma vida de intimidade diária com Ele, sabe? E você vai ver que Deus, Ele desce no jardim e Ele não fala assim: Adão, vem ser meu pastor. Adão, vem ser meu apóstolo. Adão, vem ser meu pregador itinerante. Não. Adão, onde estás? Sabe? E eu acredito que o Senhor tem falado isso aqui nessa noite. Acredito que tem algumas pessoas aqui que elas têm feito algumas coisas para o Senhor, elas vêm na igreja diariamente, elas são dizimistas, elas estão no Evangelho há anos, mas elas não vivem uma vida diária com o Senhor. Elas vivem uma vida de vir no culto, elas vivem uma vida de participar de uma célula, não sei, elas vivem uma vida de trabalho na igreja, mas elas não vivem uma vida de integridade no Senhor. Elas não vivem uma vida de conhecimento, de intimidade diária com o Senhor. Meus irmãos, quem está com o Senhor, quem tem uma intimidade com o Senhor, ele anseia em comer das Escrituras, ele anseia em estar com o Senhor todos os dias, ele anseia que da hora de acabar o trabalho para ele ir embora para casa, nem simplesmente para descansar, mas para estar com o Senhor, no momento de intimidade. A Bíblia fala em Mateus 6, que quando for orar, não seja como os hipócritas que ficam nas esquinas para serem vistos, mas vá para o seu quarto e feche a porta, porque o Senhor, seu Deus, vem em secreto. O problema nosso é que a gente quer ser crente de igreja, simplesmente. Não estou falando nada que vim na igreja errado, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Nós amamos a igreja, não, é impossível amar o cabeça da igreja, é impossível amar o noivo sem amar a noiva, amém? Mas eu estou falando de pessoas, e eu não estou falando de uma forma julgativa, porque eu também fui assim por uns 10 anos, sabe? Eu era crente de igreja, eu participava da igreja, sabe? Eu não xingava palavrão, não. Eu não estou falando dessas coisas absurdas. Eu não preciso vir cá falar com vocês para não usar droga. Todo mundo sabe que não pode usar droga. Eu estou falando de fazer coisas para o Senhor sem estar com o Senhor. O Senhor não quer primeiramente suas obras, Ele quer seu coração. Porque se Ele tiver seu coração, Ele também tem suas obras. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Dar entrada nisso que eu já estou falando. Porque eu acredito que isso é muito importante, sabe, pastor? Eu acredito que é muito importante falar sobre intimidade com Deus. As pessoas têm perdido isso, sabe? As pessoas cantam na igreja, as pessoas tocam na igreja, as pessoas acham é porque eu faço alguma coisa na igreja que eu estou garantido no céu, sabe? É porque eu toco na igreja que eu tenho salvação garantida. É porque eu sou parente da família sacerdotal que eu tenho salvação garantida. Eu estou na igreja há mais de 10 anos e eu tenho salvação garantida. A Bíblia fala que no fim dos tempos, muitos dirão: Senhor, eu preguei em Teu nome, Senhor, eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É porque eu não gosto do seu ministério? Ou do jeito de você pentear o cabelo? Não, é porque eu não te conheço. A Bíblia inteira ela fala de intimidade, a Bíblia inteira ela fala de conhecimento, sabe? A Bíblia inteira ela fala de intimidade com o Senhor. Eu queria enfatizar isso nessa noite, irmão. É porque eu batizei 100 pessoas, mas se você não tem uma intimidade com Deus, não valeu de nada. Valeu para essas pessoas que vão ser salvas, mas para você não valeu de nada, porque vai chegar no dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É a mesma coisa de alguém chegar na porta da sua casa agora que você nunca viu, querer entrar, você não vai deixar entrar, você não conhece. Mas se for alguém próximo, um parente, você vai deixar entrar, porque você tem uma intimidade, você tem uma vida, você tem um conhecimento. A palavra do Senhor nessa noite,
queira conhecer o Senhor. Vai embora desse culto hoje aqui com o coração ardendo para entrar para o seu quarto e conhecer o Senhor. Eu quero que você saia aqui dessa noite. Eu poderia estar aqui ministrando para o Senhor te abençoar, para o Senhor fazer alguma coisa na sua vida, para o Senhor te dar um carro do ano, mas mesmo que você não goste, mesmo que você saia daqui com raiva de mim, a palavra do Senhor nessa noite é isso. Vai para o seu quarto e tenha uma vida com o Senhor. Tenha uma vida de intimidade, uma vida de integridade no Senhor. Não seja como o Senhor, o próprio Jesus falou sobre os hipócritas, sobre os fariseus. Eles ficavam em pé na sinagoga, eles ficavam em pé nas esquinas para que todos vissem eles, né? Ah lá, ele é crente, não, com certeza ele é do Senhor, ele está com Deus porque ele está orando. O Senhor Jesus chamou esses de hipócritas, porque eles tinham uma vida com o Senhor em público, mas não tinham uma vida privada com o Senhor, uma vida de intimidade. Amém? Aleluias. Como eu falei, eu estava nesse evento, né, em maio de 2020, e esse amigo meu, que inclusive hoje é meu discipulador, ele falou uma palavra que está em João 17:3, que ela diz assim, ó: e essa é a vida eterna, que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Meus irmãos, se a gente entender esse texto, a nossa vida muda, sabe? A Bíblia fala o seguinte: e esta é a vida eterna, que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna é conhecer Jesus. A gente tem costume de falar de céu, de vida eterna, né? Ah não, porque quando eu chegar no céu, a minha mansão vai estar aqui, vai ter ruas de ouro, vai ter muros de cristal. Sim, a Bíblia fala sobre rua de ouro, muro de cristal. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos: o céu só é bom porque Jesus está lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, o inferno era o melhor lugar de estar, sabe? Se Jesus estiver num cômodo todo sujo, o cômodo todo sujo é o melhor lugar de estar. O céu só é céu não é por causa das ruas de ouro e nem por causa dos muros de cristais, mas o céu é céu por causa do Cristo que habita nesse céu. Amém? Aleluias. A Bíblia diz que no céu não será necessário o sol, porque a luz do Cristo, o brilho do Cristo iluminará toda a cidade. Meus irmãos, vocês não entenderam ainda quem é Jesus. Se a gente entendesse quem é Jesus, a gente queria estar com Ele todos os dias, sabe? A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer Jesus. A gente fantasia muita coisa. Vocês já repararam que a gente começa a maquiar o Evangelho e a gente começa a fazer coisas parecidas com Jesus, sendo que nós temos o Jesus, nós temos o Cristo, sabe? Ah não, porque eu quero um milagre. Beleza, todo mundo quer um milagre, isso não é errado. Jesus liberou muito milagre, mas ninguém quer o Deus do milagre. A gente fantasia coisas parecidas com Jesus, mas a gente esquece do próprio Jesus, do próprio Cristo. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus, que conheçam a Jesus. Se você não tem uma vida de intimidade aqui na terra, você não vai ter vida eterna. De uma forma mais escrachada, você vai para o inferno. A Bíblia fala sobre conhecimento. A vida eterna não começa depois que você morre, a vida eterna começa agora, porque a gente pode conhecer Jesus agora. E isso que eu estou falando não é o que eu acho, não é o que o pastor acha, do que eu ouvi de alguém, isso é a Bíblia. E a vida eterna é que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, se você não tem uma vida eterna que iniciou agora, você não vai ter uma vida eterna após a morte. A vida eterna é agora, meus irmãos. A vida eterna começou agora, dentro do seu quarto. A vida eterna começa dentro do seu quarto. E o quarto, não estou falando de uma forma literal, não quer dizer que você pode buscar Deus só dentro do quarto, mas se você não vive uma vida de conexão diária, toda hora com o Senhor, você não tem vida eterna. Amém? Eu queria ler com vocês também, eu vou ler Zacarias, que eu vou falar sobre duas coisas aqui agora. Eu queria ser bem breve aqui, eu não queria tomar muito tempo dos irmãos. Eu vim falar só o que o Senhor me direcionou, o que o Senhor tem me direcionado a falar. E eu já irei passar a palavra. Mas eu queria falar sobre essas coisas, sabe? Quando a gente conhece Jesus, por que acontece? Depois do pecado de Adão, toda a humanidade se tornou depravada, sabe? Toda a humanidade foi caída e não se encontrou nenhum justo. Então todos nós, antes de Jesus, vivíamos no quê? Numa escuridão. E Jesus é luz, João fala isso. No Evangelho de João fala que ele é a luz do mundo. Então, quando a gente depara com a luz e está escuro, tudo aquilo que estava escuro começa a ser iluminado. Então, quando a gente está em intimidade com Deus, quando a gente tem um conhecimento de Deus, quando a gente está próximo de Jesus, Ele nos ilumina e mostra dentro de nós o que nós devemos mudar, sabe? E o Evangelho é sobre isso, o Evangelho é sobre mudança, o Evangelho é sobre arrependimento. O Evangelho não é conforto, o Evangelho é confronto.
Se o evangelho que você escuta, se o evangelho que você prega não é um evangelho de confronto, não é evangelho. É qualquer coisa menos evangelho. O evangelho não é Crônicas de Nárnia, o evangelho é Bíblia, o evangelho é Escritura. Amém? O evangelho nos transforma, sabe? Quando a gente vê Jesus, a gente fala assim, cara, eu tenho que mudar muito, sabe? Quando a gente olha para a grandeza do Cristo, quando a gente olha para a grandeza de Jesus, você entende que você é muito ruim, você precisa mudar, sabe? Você vai ver, se eu não me engano, em Mateus 4, quando Jesus inicia o ministério, a Bíblia diz assim, ó, e iniciou Jesus o seu ministério dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O evangelho é sobre arrependimento. Como eu falei no início, o evangelho não se resume na sua bênção, o evangelho não se resume na sua alegria, mas o evangelho se resume em Jesus. Nós devemos nos arrepender todos os dias para estar próximo de Jesus. Amém? E quando Jesus ele começa a falar desse evangelho, esse evangelho é um pouco desconfortável. Inclusive ele foi crucificado. Você vai ver que os líderes da sinagoga, os sacerdotes da época, eles não aceitavam esse evangelho, porque eles estavam vivendo no evangelho segundo eles. No evangelho segundo eles tinham um entendimento, não sobre o evangelho dos céus. Jesus veio para trazer o reino dos céus, sabe? Você vai ver raríssimas vezes Jesus chegando num sacerdote falando que ele está errado. Jesus simplesmente pregava a palavra e o sacerdote entendia que ele estava errado e ia criticar Jesus, sabe? Por quê? Porque o evangelho nos confronta. Se o evangelho não te causa uma mudança, se você não sair daqui nessa noite falando assim, Jesus, eu tenho que mudar minha vida, Jesus, eu tenho que estar próximo do Senhor, eu sinto muito te dizer, mas você não entendeu o que é evangelho, você não entendeu quem é Jesus, sabe? O Senhor vem nos buscar para estar perante o Senhor de forma santificada, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não respeita o seu marido ou a sua esposa, você não verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor, sabe? Se você não respeita seu corpo, você não verá o Senhor. A Bíblia fala assim, destruam esse templo e eu também o destruirei. Se você destrói seu próprio corpo, você não verá o Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Talvez você queria que eu viesse aqui falar alguma coisa. Eu gosto demais de girar no manto, de falar em línguas e tal, mas o Senhor tem me traga essa palavra essa noite, uma palavra de confronto, uma palavra de integridade, sabe? Uma palavra que tem que mudar os corações. A gente vem aqui, a gente pula, a gente roda, a gente canta, e isso é muito bom, sabe? Davi dançou, Miriam tocou pandeiro, isso é muito bom, isso é bíblico. Mas se o evangelho não está te mudando, isso tudo que você está fazendo não vale de nada, meus irmãos. Você vem cantar em Yeshua, se Yeshua não te muda, esse Yeshua que você está cantando não é o que eu conheço, não é o bíblico. É qualquer um menos o evangelho de Jesus. Qualquer um menos o Filho de Deus. Amém? Eu queria ler com vocês para me finalizar já, Zacarias 9, versículo 9. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Zacarias 9, 9 diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exultem, ó Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho, um jumentinho crio de jumenta. Ele destruirá os cavalos de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Amém? Essa é uma profecia que Zacarias fez, e agora eu quero que a gente leia, quero ler com vocês, na verdade, o cumprimento dessa profecia, que está em Mateus 21, eu vou ler do 1 ao 13, amém? Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe: o Senhor precisa dele, e logo ele os enviará de volta. Versículo 4: isso aconteceu para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta: diga à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, montado no jumentinho, cria de jumenta. A minha profecia que a gente acabou de ler estava começando a se cumprir.
Versículo 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre ele os seus mantos, e esse Jesus o montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelos caminhos, outros cortavam ramos de árvore e espalhavam-se pelo caminho. Versículo 9. A multidão que ia diante dele e que o seguia gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, perguntavam: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Amém? Meus irmãos, para me finalizar, eu queria falar com vocês, continuando a falar sobre santificação. Esse versículo aqui o Senhor tratou muito no meu coração, esses dois textos, né, de Zacarias e de Mateus. Porque que acontece? Zacarias fez uma profecia. O que Zacarias falou? Vai vir o Senhor, alegrem-se em Jerusalém, alegrem-se em Sião, porque o seu rei vem montado num jumentinho. E o que ele fará? Ele destruirá os cavalos de guerra de Jerusalém. Amém? Então o profeta Zacarias lançou a profecia. E a gente vai ver uma parte da profecia se cumprindo em Mateus 21. Jesus manda os discípulos pegar o jumentinho, monta no jumentinho e faz o quê? Entra na cidade como um rei, entra em Jerusalém como rei. E sabe o que eu achei interessante, pastor? Eu falei assim, beleza, Jesus entrou na cidade como rei, mas cadê os cavalos de guerra que ia ser quebrado? Cadê a paz que ia ser estabelecida em Jerusalém? A gente sabe que Jerusalém até hoje vive em guerra. Inclusive, recentemente estava tendo guerra em Jerusalém. Se Jesus ia vir como um rei e estabelecer a paz e acabar com a guerra em Israel, por que existe guerra até os dias de hoje? Eu comecei a me questionar e o Senhor tratou no meu coração algo muito interessante. Você vai ver que Zacarias 9, versículo 9, ele fala que Jesus entra como um jumentinho. E no versículo 10, ele fala que estabelecerá a paz. E o Senhor tratou no meu coração que são uma profecia para dois momentos. A primeira profecia já se cumpriu, que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho como rei, realmente. Mas a segunda profecia vai se cumprir na vinda do Senhor, que ele estabelecerá paz no trono de Jerusalém. Amém? Eu só queria explicar isso para vocês, para mim entrar no que eu quero falar. E o que eu achei muito interessante nesse texto é o seguinte, meus irmãos. A gente tem muito costume de julgar aquelas pessoas que mandaram crucificar Jesus, sabe? A gente fala assim, esse povo recebeu um milagre, esse povo gritou hosana nas alturas, foi o mesmo povo que gritou também, solte Barrabás e crucificam. Por que esse povo fez isso com Jesus? Eu vou te explicar por que esse povo fez. Não estou querendo justificar o povo que fez isso, mas eu vou te explicar o que estava acontecendo. Olha aqui para você ver, o profeta lançou a profecia e Jesus começou a cumprir a profecia. Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. O que o povo pensa? Ele é o Messias, ele é o rei que a gente estava esperando, porque ele está cumprindo a profecia de Zacarias. Porque o povo, se você não sabe, principalmente os homens, eles eram doutrinados em Jerusalém a conhecer todas as profecias. Eles eram doutrinados a conhecer a Torá. Inclusive com 12 anos, a maioria dos homens em Israel, em Jerusalém, eles já conhecem a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, sabe? E o povo conhecia a profecia, o povo entendeu que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho, então quer dizer que ele era o Messias, ele era o rei. Mas o que o povo ficou com raiva? Porque em vez de Jesus continuar cumprindo a profecia, que era o que? Estabelecer a paz, o que ele faz? Em vez dele ir para o palácio de Roma para expulsar os romanos que estavam causando a guerra em Jerusalém, ele se dirige ao templo, sabe? E eu acho muito interessante, porque o povo que gritou crucifica, por quê? Porque o povo estava revoltado, porque na cabeça deles Jesus tinha enganado eles. Falou assim, achei que ele era o Messias, ele chegou como o Messias e não cumpriu o resto da profecia, então ele enganou a gente, merece ser crucificado. Por isso que o povo crucificou Jesus. Não é porque o povo não gostou do jeito que Jesus fez o milagre, inclusive esse mesmo povo recebeu os milagres, sabe? Mas o povo pediu para crucificar Jesus, por quê? Porque eles estavam revoltados, porque no entendimento deles, Jesus tinha os enganado. Certo? Mas eles não entenderam que essa profecia de Zacarias 10, que ele estabelecerá a paz, é para a segunda vinda, é para depois do Maranata, é para quando ele sentar no trono de Jerusalém. Amém? E o que eu quero falar com vocês não é muito sobre isso, só queria trazer uma explicação para a igreja, mas eu acho interessante que em vez de Jesus preocupar em cumprir a profecia, que era estabelecer a paz, expulsando Roma, o que ele faz? Ele se dirige ao templo. E por que ele se dirige ao templo? Ele chega ao templo,
Estava muita gente fazendo do templo do Senhor um comércio. Jesus pega o chicote, derruba tudo e fala assim: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O que Jesus preocupou em fazer? Antes de cumprir a profecia, Jesus preocupou em purificar o templo, sabe? E a Bíblia também diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente sabe que o Espírito Santo habita em nós. Então, meus irmãos, antes de Jesus quiser arrumar sua vida financeira, antes de Jesus quiser fazer muitas coisas na sua vida, Ele quer arrumar seu templo primeiro, sabe? O Senhor, Ele quer purificar seu templo, sabe? Jesus, que é o próprio Cristo, Ele não preocupou em arrumar a economia, a política do país que Ele nasceu, do lugar que Ele nasceu, que era Israel. Jesus se preocupou em o quê? Purificar o templo. Jesus não está preocupado com algumas coisas que a gente está preocupado. Jesus está preocupado se dentro de nós há santificação, se dentro de nós há anseio por Ele, anseio por conhecer Ele. Porque se a gente o conhece, a gente se torna como Ele. Você pode reparar, se você tem um amigo, você anda com ele diariamente, você começa a falar as mesmas coisas que ele fala, você começa geralmente a vestir as mesmas coisas que ele veste. Por quê? Porque você está andando em comunhão com Ele. Você pode ver em Pedro, quando Pedro nega Jesus, as pessoas chegam para Pedro e falam assim: para com isso, Pedro. Você anda como Ele, você fala como Ele, a sua fala te denuncia. Tudo que você faz igual a Jesus. Você quer me falar que não estava andando com Jesus? Essa tem que ser o nosso testemunho. Nosso testemunho não é simplesmente: ah, meus irmãos, é porque eu fui isso, eu matei não sei quem, agora... Não, isso é muito bom, se converter, aceitar Jesus, mudar de vida. Mas o nosso testemunho é o quê? Nós estamos ou não estamos com Jesus, sabe? Nós estamos ou não estamos com o Senhor. A nossa fala, o nosso jeito de viver está nos denunciando estar com o Senhor ou não? Eu acredito que esse é o foco do Evangelho, sabe? Eu acredito que esse é o foco que a gente tem que parar para pensar. Acredito que esse é o foco que a gente tem que começar a repensar na nossa vida. Será que eu me pareço com Jesus ou não? E se você anda com Jesus, eu tenho algo para te dizer: você sim parece com Jesus. Porque a gente se torna aquele que a gente adora. A gente se torna aquele que a gente convive. Se você começar a andar hoje no meio de vários empresários, daqui a um tempo, mesmo você não sendo empresário, você vai começar a falar como empresário. Mas se você anda no meio daquele tanto de pessoal de boca de fumo, que usa droga, daqui a um tempo você vai estar falando igual eles mesmo não usando droga. Por quê? Porque o convívio nos faz parecer com aquilo que a gente está convivendo. Se você não convive com Jesus, está aí, por que você não parece com Ele? Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e ficasse de pé no seu lugar. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas o Senhor me direcionou a falar somente isso. Acredito que pelo menos uma pessoa vai sair daqui entendendo que o Senhor, Ele não está preocupado simplesmente com as suas obras, inclusive é muito importante fazê-las. Mas se você não tem o coração em Jesus, se você não está em uma completa intimidade com Deus diária, e eu não estou falando de irmão que chegou na igreja agora, não, estou falando de quem já está na igreja há muitos anos como eu e não tinha uma intimidade com o Senhor. Eu estou falando de irmão que às vezes faz tudo na igreja, às vezes é pastor, às vezes faz qualquer coisa, sabe? Às vezes está aqui na igreja há não sei quantos anos, desde a fundação da igreja. Você vive uma vida de igreja, não uma vida de evangelho, uma vida de Jesus, que são duas coisas muito diferentes. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração e se você não está vivendo uma vida com Deus, você reconhece, você não está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, você começasse a pedir perdão para o Senhor agora e fazer um compromisso com o Senhor de estar com Ele todos os dias. Amém?